Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde agora, mas boa noite no horário da apresentação, né? Bom pessoal, o nosso trabalho, ele trata do tema do Lagos del Campo versus Peru, tá? Eu logo vou fazer uma breve explicação sobre o caso ali e posteriormente nossos colegas aí vão fazer as correlações com leis brasileiras aí a respeito. A nossa equipe ela é composta por 5 membros, tá? O Altair, o Arthur, o José Pedro, o Maicon e eu, o Leonardo, tá? Bom, então como eu falei no início, o nosso artigo em questão foi o Lagos del Campo versus Peru, que trata-se de um trabalhador que teve o seu direito de expressão, o direito de voto cerceado dentro do âmbito da empresa, no sentido de cargo eletivo de representante de classe, tá? E nesse caso ali, ele sofreu uma represária da parte dos empregadores, né? Que perceberam que ele estava à frente dessa situação enfim, desse cargo eletivo, né? Como se fosse um sindicalista, né? Da empresa. E os empregadores queriam colocar nesse cargo alguém que fosse peça-chave de confiança deles. E nessa forma eles acabaram querendo repreender o senhor Lagos del Campo, né? A repreensão dele foi a demissão, tá? Então nesse sentido ele acabou perdendo o seu emprego, né? E ele procurou os meios possíveis, né, do direito interno do Peru para ver, enfim, reaver essa situação de emprego que ele acabou sendo prejudicado. Tá? Não teve êxito, né? Ele cerceou todas as possibilidades dentro do direito interno, né? Então ali que ele teve que realmente recorrer pro sistema interamericano de direitos humanos, tá? Esse caso teve uma grande repercussão, inclusive refletiu aqui para o nosso direito brasileiro também. Posteriormente, os colegas vão falar aí na continuidade do trabalho o que refletiu no direito brasileiro também, tá? Mas o fator predominante, a peça-chave desse caso, tá? Foi realmente a liberdade de expressão cerceada e o direito do voto, tá? Boa noite a todos, boa noite, professora. Vou dar continuidade à fala do Leonardo e vou especificar quais foram os direitos humanos que foram cerceados do Sr. Lagos del Campo. No dia 5 de agosto de 1998, o Sr. Lagos del Campo entrou com uma ação na Comissão de Direitos Humanos, na qual responsabilizava internacionalmente o Peru pela falta de proteção dos seus direitos. Essa ação tomou uma grande relevância, pois foi a primeira vez que foi usado o artigo 26 da Comissão Americana dos Direitos Humanos, na qual os meus amigos vão pontuar melhor como ela teve influência na legislação e como influenciou a reforma trabalhista aqui no Brasil. O Sr. Lagos del Campo era um dirigente dos trabalhadores, no qual ele possuía uma grande expressão de opiniões e que no presente caso trazia uma discussão trabalhista e eleitoral. Essas violações de direitos estão relacionadas com a liberdade de pensamento e expressão, as garantias judiciais que foram cerceadas do Sr. Lagos, a estabilidade laboral e a liberdade de associação, o dever do Peru de adotar as disposições internas para garantir os direitos consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos. Um ponto importante nessa decisão, e no presente caso, como eu tinha mencionado anteriormente, foi o uso do artigo 26 da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, que diz que o trabalhador tem o direito e o dever social de ser prestado um salário justo para ele, oportunidades de emprego e condições de trabalho aceitáveis para todos,
Também cabe ressaltar que o direito dos trabalhadores e trabalhadoras de se associar livremente para a defesa e promoção de seus interesses. Ah, o Estado, por sua vez, deve harmonizar a legislação para que esses interesses tenham toda a proteção desse direito. No caso, o Sr. Lagos Del Campo teve totalmente cerceada os seus direitos, pois ele tentou garantir o direito de voto, no qual foi cerceado pela empresa. Ele entrou na justiça para garantir esses direitos. Em todas as instâncias, isto foi negado. E ele teve que subir um degrau para a Comissão de Direitos Humanos para garantir especificamente a liberdade de pensamento e expressão. E, no caso, a de associação de todos os trabalhadores. Basicamente, este é o caso que vai ser especificado pelos meus amigos. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre as medidas de reparação que foram determinadas pela sentença. Essas medidas elas foram referentes à liberdade de associação, à violação à estabilidade no trabalho e à liberdade de expressão, em contextos de trabalho também. Caso a sentença que foi emitida ela não tenha sido cumprida, a Corte de Direitos Humanos pode incluir o caso de descumprimento estatal, que seria enviar o relatório anual, que ele é encaminhado sempre à Assembleia Geral de Organização dos Estados Americanos. O caso Lagos del Campo versus Peru, ele ganhou uma grande dimensão de apreciação, porque foi a primeira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Tribunal Interamericano, responsabilizou e aplicou a um Estado a violação do artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Foi um caso bem marcante da época. O Estado do Peru ele foi responsabilizado em âmbito internacional por ter desrespeitado a Convenção Americana, pela demissão irregular de Alfredo Lagos del Campo. Ademais, essas violações, o Estado também desrespeitou os direitos à liberdade de expressão, às garantias judiciais e o acesso à justiça. Esses direitos foram reconhecidos quando foi ratificada a Convenção Americana. E, segundo os artigos da teoria do controle de convencionalidade, o Estado foi condenado por não ter compatibilizado as normas e interpretações internas de seus poderes às obrigações contraídas em âmbito internacional. Nesse caso, a partir daí, ele serviu como um exemplo para os demais estados, para que ocorressem de não mais ter o descumprimento das normas de direitos humanos internos em seu país. A Corte Interamericana analisou o artigo 26 da Convenção Americana, declarando vulneração ao direito à estabilidade pela despedida de um trabalhador, utilizando de forma interpretativa a Carta da Organização dos Estados Americanos e a Declaração Americana sobre os Direitos e Deveres do Homem. As reparações que foram feitas integralmente para o Sr. Lagos del Campo foram tanto o aspecto material quanto moral. Ele adotou medidas de não repetição a fim de garantir que os representantes dos trabalhadores e os líderes sindicais possam gozar dos direitos à liberdade de expressão, em conformidade com os padrões estabelecidos no relatório. Ele também adotou medidas para garantir que a legislação e sua aplicação por parte dos tribunais internos estejam adequados aos princípios estabelecidos pelo direito internacional dos direitos humanos, e também notificou o Estado em 28 de agosto de 2015. A comissão notificou o relatório de mérito ao Estado, concedendo um prazo de 2 meses para informar a respeito do cumprimento das recomendações. O relatório de cumprimento foi emitido em 29 de outubro de 2015. O Estado apresentou um relatório no qual foi informado que não havia sido violados os direitos previstos no artigo 8.1 e 13 da Convenção
em relação aos artigos 1.1, 2 e 16.1 do mesmo instrumento, que foi o que causou um prejuízo ao senhor Lagos del Campo. Boa noite a todos. Como falado pelos membros anteriores da equipe, nosso caso Lagos del Campo, tá? Ele teve uma grande repercussão tanto no âmbito brasileiro quanto no âmbito internacional, e é isso que eu e o Altair viemos falar aqui para vocês. Nós vamos falar um pouco da repercussão da sentença, o que aconteceu depois dela, tá? Primeiramente, a gente tem que salientar que a sentença foi a primeira da história da Corte Internacional, usando o seu artigo 26 da Convenção, tá? E por isso ela teve uma grande aplicação e grande relevância nas leis trabalhistas brasileiras, tá? Ela também inclui um capítulo sobre direitos econômicos, sociais e culturais, mais conhecido como DESC, e que dispõe ele sobre o desenvolvimento progressivo do trabalhador, tá? Em decorrência do controle também de convencionalidade exigido pela Corte Interamericana e a vincularidade de suas decisões de interpretação, ou seja, a interpretação da sentença foi muito importante no âmbito brasileiro, tá? Ela também teve como o Estado uma grande relevância para a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e se submeter à jurisprudência do Tribunal Interamericano, estas todas sendo vinculadas com os ditames do caso, ou seja, tudo que aconteceu na sentença teve uma grande repercussão, principalmente nas leis trabalhistas brasileiras, tá? Os direitos humanos, como abordado anteriormente, como vai ser abordado pelo Altair na sequência para finalizar, foram direitos humanos violados, né, pelo trabalhador com o senhor Lagos del Campo. Então, isso que teve uma grande repercussão. O que aconteceu naquele caso e principalmente a aplicação do artigo 26 da Convenção, tá? Então, da minha parte é só isso. O Altair vai complementar minha fala e terminar a nossa apresentação, tá bom? Um abraço a todos e boa noite. Boa noite, professora Ana. Boa noite aos demais. Novamente, dando prosseguimento ao seminário que foi iniciado pelo Leonardo, no que diz respeito ao senhor Lagos del Campo versus o Peru, e dando continuidade também à fala feita pelo Arthur anteriormente, no que diz respeito à repercussão da sentença, a gente pode ver em âmbito nacional e atualmente falando que a própria reforma trabalhista que ocorreu no ano de 2017, final de 2017, ela pode ser objeto de análise pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no que diz respeito à violação de todo e qualquer direito dos funcionários, das empresas, do setor laboral mesmo, do setor que é funcionário, empregado. Não quer dizer que ela vai ser objeto de análise, quer dizer que ela pode ser objeto de análise, tendo como base principalmente a própria decisão feita nesse caso. Recapitulando tudo o que eles disseram desde o início, foi um caso que aconteceu no século XX ainda, final dos anos 80, 1988, segundo semestre, mais precisamente em 5 de agosto. Foi contra o Peru. Foi peticionado pelo senhor Lagos del Campo, inclusive um caso de grande repercussão, levando em conta que é uma pessoa física, que é um cidadão particular. Também deve-se levar em conta que foi uma decisão inédita, baseada no artigo 26 da Convenção Americana, no que diz respeito às questões laborais. Ela foi decidida em prol do senhor Lagos del Campo, no que diz respeito a violações em relação à estabilidade laboral, à liberdade de pensamento e expressão, às garantias judiciais, liberdade de associação, dever de adotar disposições internas para garantir os direitos consagrados na Convenção Americana. Bom, dito isso, a gente novamente vai de encontro àquilo que eu venho por assim dizer que seria a repercussão da sentença, e novamente voltando ao âmbito nacional, a reforma trabalhista foi uma coisa que acarretou em grandes discussões, em grandes posicionamentos, tanto de ótica de empregadora quanto de ótica empregada. A gente vê também que a Convenção Americana realmente ela tem poder. Quem acha que não tem, dá para ver claramente aqui pela decisão tomada que ela realmente possui. Tem poder, tem autonomia para ajudar a dirimir questões. A gente tem que levar em conta que isso foi um caso que aconteceu ainda no século passado,
mas que até hoje pode gerar repercussão, assim como gera repercussão. E temos que levar em conta também que são várias óticas para a gente decidir o que é certo e o que é errado. Da ótica do empregado, ele nada mais está fazendo do que liberdade de expressão, o direito de angariar um voto para alguma coisa, para A ou para B. Na ótica do empregador, talvez, do dono de uma empresa, assim por dizer, talvez não seja tão válido, porque ele pode levar em conta de que está querendo fazer motim, ou nem digo greve, porque greve está na lei que pode ser feita, né? Mas digo fazer motim, ou querer acabar com a relação boa que tem, agir de má fé, vamos por assim dizer. Bom, tendo em vista isso, a gente tem que também ter em vista que cada ótica é uma ótica de visão, isso não tem como ser discutido, cada um tem um ponto de vista. O que aconteceu na decisão feita foi a favor do Sr. Lagos Del Campo, mas também não quer dizer que assim não se tenha aberto um leque para diversos tipos de visões e tudo mais. Bom, finalizo assim o trabalho da equipe, agradeço pela atenção prestada por todos vocês no decorrer do trabalho inteiro e seria isso. Muito obrigado.